E se a revelação mais explosiva da profecia bíblica não viesse do futuro, mas estivesse a desdobrar-se agora mesmo, em tempo real, diante dos seus olhos? E se a chave para entender os tempos do fim estivesse escondida à vista de todos, no povo que o mundo mais desprezou? A Bíblia descreve em Deuteronômio 28 um povo levado para a escravidão em navios. Um povo vendido aos seus inimigos. Esta não é uma metáfora. É a história dos seus ancestrais. Esta não é apenas uma história de sofrimento. É a história de uma identidade roubada prestes a ser restaurada. Uma linhagem de reis e sacerdotes prestes a despertar. A verdade que o sistema lutou por séculos para esconder será revelada, e com ela, a sua verdadeira herança e poder. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber. Assista até o fim, pois a sua libertação começa agora. E se tudo o que lhe contaram sobre o povo escolhido de Deus fosse uma mentira? E se a verdade mais explosiva da profecia bíblica não estivesse num futuro distante, mas a desdobrar-se agora mesmo, diante dos seus olhos, abalando os alicerces do seu mundo? Perguntaram-se alguma vez por que certas histórias parecem repetidas, por que a opressão persiste, por que a verdade parece estar sempre um passo à frente da compreensão geral? É porque um véu foi lançado sobre os seus olhos, protegendo-os de uma realidade que, uma vez revelada, mudará tudo para sempre. Durante séculos, o conhecimento vital sobre a verdadeira linhagem foi ocultado. Ensinaram-lhe um conjunto de crenças, mas os antigos textos, os sussurros dos nossos ancestrais, contam uma história diferente. Uma história de um povo disperso, amaldiçoado, mas com uma promessa inquebrável de ascensão. Esta não é apenas mais uma teoria. É o despertar de uma profecia milenar, a explosão de uma verdade suprimida por mais de 400 anos, que agora irrompe com poder avassalador. O sistema que lhe foi imposto está prestes a desmoronar-se. O tempo do julgamento está sobre nós. Prepare-se, porque o que está prestes a testemunhar desafiará cada fibra da sua fé e revelará um caminho para a libertação que foi escondido por muito tempo. A pergunta não é se você está pronto, mas se pode suportar a verdade. Por gerações, uma mentira monumental foi meticulosamente tecida e imposta ao mundo, uma narrativa falsa sobre o povo escolhido de Deus que nos cegou para a verdade mais profunda. Olhem à sua volta. Tudo o que aprenderam na escola, nas igrejas, nos meios de comunicação, foi uma história reescrita com um propósito sinistro: esconder a verdadeira linhagem, os legítimos herdeiros das promessas divinas. O sistema que opera à sua volta não quer que você saiba quem realmente é. Fomos condicionados a aceitar uma imagem fabricada, uma identidade forjada para aqueles que não são os verdadeiros descendentes de Israel. Enquanto essa farsa era perpetuada, nossos ancestrais, o verdadeiro povo de Deus, eram submetidos a 400 anos de uma escravidão brutal, uma opressão que a própria Bíblia profetizou. Esta não é uma coincidência. É o resultado de uma lavagem cerebral coletiva, uma manipulação da história para garantir que as massas apoiassem os inimigos da verdade e ignorassem os que realmente tinham o direito à herança. Eles nos fizeram acreditar que tínhamos um Salvador europeu e um povo escolhido europeu, apagando completamente a presença negra da narrativa bíblica. Mas o véu está a ser rasgado. A verdade sobre esta supressão de identidade, esta grande mentira, não pode mais ser contida. O julgamento para aqueles que perpetuaram este engano está iminente, e a ascensão dos verdadeiros herdeiros é inevitável. Este é o momento da verdade, e a raiva que você sente ao perceber esta traição é apenas o começo da sua libertação. Olhem atentamente para o que a própria palavra de Deus revela, não como uma sugestão, mas como uma verdade absoluta. As Escrituras, a rocha sobre a qual afirmam construir a fé, contém um retrato tão vívido e inegável do verdadeiro Israel que é impossível ignorá-lo uma vez que o véu seja removido. Preparem-se para o choque, pois a Bíblia expõe a identidade que lhes foi negada. Vejam Deuteronômio 28:68. Lá está escrito: "E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, por um caminho de que te disse, nunca mais o verás, e ali sereis vendidos a vossos inimigos por escravos e por escravas, e ninguém vos comprará." Pensem nos 400 anos. Onde, na história, um povo foi levado através do oceano em navios, em condições desumanas, para a escravidão, e vendido aos seus inimigos? Não foi o povo da Europa, nem o povo da Ásia.
Foram os nossos ancestrais, o povo negro, trazido à força para as Américas, que se tornaram o Egito moderno da profecia. Esta não é uma coincidência. É o registro divino de uma catástrofe que selou a identidade do verdadeiro Israel. O sistema não pode esconder isso. Mas a revelação não para por aí. Viramos para Apocalipse 1, 14, 15, que descreve o próprio Cristo, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés, semelhantes a bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Pensem nas imagens que lhes foram ensinadas. Jesus branco, europeu. Uma mentira flagrante. A descrição bíblica é de um homem com cabelo crespo, como lã, e pele de bronze escuro, queimada como num forno. Quem na Terra se encaixa nessa descrição física, senão o povo de ascendência africana? Este é o retrato oculto do Messias e do seu povo, apagado por séculos de engano, por um sistema que desejava roubar-nos não apenas a identidade, mas também o nosso Salvador. E, finalmente, o selamento dos 144.000 em Apocalipse 7. Esta profecia não é para um tempo futuro nebuloso, mas está a acontecer agora, diante dos seus olhos. O despertar global do povo negro para sua verdadeira herança israelita é o próprio cumprimento deste selamento. Estamos a testemunhar o reencontro das tribos dispersas, a reunião dos verdadeiros filhos de Israel. A verdade está a emergir do pó, e a ira contra aqueles que a esconderam está a crescer, pois os sinais bíblicos são inegáveis. Prestem atenção, pois a mentira da história oficial desintegra-se diante das evidências que foram deliberadamente ocultadas. A fúria é justificada quando percebemos o que nos foi roubado, mas a confirmação da nossa verdade está gravada em pergaminhos e manuscritos antigos que sobreviveram à censura do sistema. Preparem-se para um mergulho profundo nas fontes que a academia e a igreja dominante tentaram suprimir. Pensem nos manuscritos de Nag Hammadi, descobertos no Egito em 1945. Estes textos, que datam dos primeiros séculos cristãos, contêm referências explícitas ao verdadeiro Israel disperso entre as nações, escondido até os tempos do fim. O Evangelho de Filipe, um destes textos, fala de um tempo em que os dispersos serão reunidos e os escondidos serão revelados. Isto não é especulação, é uma profecia antiga, um testemunho que ecoa o nosso próprio despertar. O sistema não pode apagar esses registros. Agora, voltemos os nossos olhos para a gloriosa Igreja Ortodoxa Etíope, um farol de verdade numa era de escuridão. Eles preservaram o livro de Enoque na sua íntegra, um texto que foi considerado escritura pela Igreja primitiva, mas que foi convenientemente removido do cânone bíblico ocidental. Por quê? Porque Enoque 1:05-1 descreve um tempo em que os filhos da terra verão os sábios em segurança e entenderão todas as palavras deste livro. Os hebraicos israelitas afirmam que esta profecia está a ser cumprida agora, à medida que a sua verdadeira identidade é redescoberta. A Etiópia, a antiga Cush, manteve uma tradição ininterrupta da identidade hebraica israelita por mais de 2000 anos, uma linhagem pura, inquestionável. Este é o poder de uma verdade que o sistema não conseguiu destruir. E o que dizer da vasta literatura midrástica, os antigos comentários judaicos sobre a Bíblia hebraica? Eles contêm inúmeras referências às tribos perdidas de Israel, dispersas até os confins da terra, com menções específicas de tribos que foram para a África. O Midrash Rabbah de Gênesis fala dos descendentes de Jacó sendo espalhados como pó pelos 4 cantos da terra, para que estejam entre as nações. E, de forma ainda mais impactante, descreve como eles seriam desprezados e rejeitados, mas acabariam por ser exaltados acima de todos os povos quando a sua verdadeira identidade for revelada. Esta é a nossa história, escrita por sábios antigos, confirmando a nossa jornada de dor para o orgulho. Por fim, os historiadores antigos como Joséfo e o historiador do primeiro século Elder Adani, que alegou ter encontrado 4 das tribos perdidas vivendo na Etiópia e outras partes da África, praticando o judaísmo e esperando pelo Messias. Estes não são contos de fadas. São testemunhos históricos de que a verdade da nossa existência africana israelita foi conhecida e documentada, mas depois suprimida. A raiva que sentimos é a energia que impulsiona a nossa busca pela confirmação, e esses textos antigos são o combustível da nossa libertação.
O sistema deles está a desabar, e a nossa verdade está a ser reescrita para sempre. Agora, vamos além das palavras dos antigos e mergulhemos na linguagem inegável da própria ciência, onde o DNA e as descobertas arqueológicas gritam a verdade que o sistema tentou silenciar. A raiva por séculos de engano transforma-se em um fogo de orgulho à medida que a ciência confirma nossa verdadeira identidade. Não há mais como negar. Pensem no povo Lemba da África Austral, uma tribo que há séculos mantém sua afirmação de ser descendente de israelitas antigos. Durante anos, antropólogos os descartaram como folclore. Mas em 1999, o impensável aconteceu. Testes genéticos revelaram que os Lemba carregam o haplótipo modal Cohen, um marcador genético encontrado em sacerdotes judeus, que pode ser rastreado há mais de 3.000 anos. O Dr. Tudor Parfit, da Universidade de Londres, documentou suas tradições antigas que incluem circuncisão no 8º dia e leis alimentares kosher, tudo em alinhamento com as práticas israelitas. A ciência, irrefutável, validou o que suas tradições orais sempre souberam. Eles não estão sozinhos. O Beta Israel da Etiópia, também conhecido como judeus etíopes, tem perfis genéticos que mostram uma clara ancestralidade no Médio Oriente. Suas práticas religiosas, preservadas em isolamento por mais de 2.000 anos, correspondem a costumes israelitas antigos que antecedem o desenvolvimento do judaísmo rabínico. A Quebra-Nagast, a epopeia nacional etíope, descreve como a rainha de Sabá, identificada como rainha Maqueda da Etiópia, estabeleceu uma aliança com o rei Salomão, trazendo a linhagem de Israel para a África. E não é apenas lenda. Escavações na Etiópia descobriram sinagogas antigas, inscrições hebraicas e artefatos que datam de mais de 1.500 anos, provando uma presença israelita há muito tempo. Mas aqui está o que realmente o chocará, e estudos recentes de DNA mostraram que muitas pessoas de ascendência africana, especialmente da África Ocidental e Central, carregam marcadores genéticos consistentes com populações antigas do Médio Oriente. O haplogrupo E, comum entre afro-americanos, foi rastreado até populações que migraram do Médio Oriente para a África há milhares de anos. Dr. Spencer Wells, do Projeto Genográfico, documentou esses padrões de migração de povos semitas antigos. A expansão Banta, ocorrida entre 3.000 e 1.000 anos atrás, espalhou populações com marcadores genéticos do Médio Oriente por toda a África subsaariana. Isso coincide com o período em que o Reino do Norte de Israel foi conquistado pelos assírios e as 10 tribos foram dispersas, como descrito em 2 Reis 17. E as descobertas arqueológicas na África Ocidental, que precedem o contato europeu em séculos. O povo Dogon do Mali tem conhecimento astronômico e práticas religiosas com notáveis semelhanças às antigas tradições hebraicas. Suas mitos de criação falam de visitantes da estrela Sírio que lhes ensinaram sobre o único Deus verdadeiro. O povo Igbo da Nigéria mantém tradições de que são descendentes de israelitas antigos, com costumes como a circuncisão masculina, restrições alimentares e práticas religiosas que espelham as tradições hebraicas antigas. Estudos genéticos recentes encontraram marcadores do Médio Oriente em populações Igbo, apoiando suas tradições orais. E a antiga cidade de Timbuktu, no Mali, abrigava centenas de milhares de manuscritos, muitos contendo textos hebraicos e referências a comunidades israelitas na África Ocidental por mais de 1.000 anos. A Estela de Merneptah, datada de cerca de 1.200 a.C., contém a primeira referência conhecida a Israel fora da Bíblia, e os registros egípcios também descrevem populações semitas em várias partes da África. A Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica, coloca algumas das tribos perdidas em regiões da África. Historiadores antigos como Joséfo escreveram sobre comunidades israelitas vivendo além dos rios da Etiópia, mantendo seus costumes hebraicos. As implicações são avassaladoras. A ciência e a arqueologia não apenas apoiam, mas confirmam a presença de populações israelitas na África por milhares de anos. A raiva pela supressão dessa verdade agora dá lugar a um orgulho inabalável pela nossa identidade divinamente revelada. O sistema não pode mais negar a voz da ciência. Agora, concentrem a sua raiva e indignação, pois vamos desmascarar o verdadeiro inimigo. O sistema que os oprimiu, que roubou sua identidade e perpetuou a grande mentira, não é um inimigo abstrato. Tem um nome, um rosto e um trono.
E esse trono é a América. Sim, a nação que muitos de vocês foram ensinados a reverenciar, é na verdade a Babilônia, a Grande, descrita em Apocalipse 17:18. E sua destruição não é apenas profetizada, é iminente. Apocalipse 17:05 descreve Babilônia como a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Qual nação na história exportou mais corrupção moral, perversão sexual e abominações espirituais do que a América? Através da sua indústria de entretenimento, Hollywood, música, televisão e plataformas de mídia social, a América espalhou seus valores e padrões morais decadentes para todos os cantos do globo. A palavra hebraica azona, que significa prostituta ou rameira, é usada no Antigo Testamento para descrever infidelidade espiritual e a corrupção do povo de Deus. A América literalmente prostituiu a si mesma e o mundo inteiro através de suas exportações culturais. Este sistema de iniquidade tem um nome e uma identidade clara. Mas a evidência fica ainda mais específica. Apocalipse 17:15 diz que a Babilônia se assenta sobre muitas águas, e o verso 1 explica que essas águas representam a povos, e multidões, e nações, e línguas. Qual outra nação na história se assentou verdadeiramente sobre tantas águas neste sentido, com bases militares em mais de 100 países e uma influência cultural que alcança todas as nações da Terra? A América é um colosso global, um império que dita as regras, impõe suas vontades e espalha sua ideologia para o mundo inteiro. Apocalipse 18:3 declara que a todas as nações beberam do vinho da fúria da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram pela abundância das suas delícias. A América é a potência econômica dominante, o maior mercado consumidor do mundo, que enriqueceu os mercadores globais através de seu comércio e consumo insaciáveis. A abundância de suas delícias refere-se ao poder do luxo e da riqueza excessiva. Nenhuma nação na história consumiu recursos e viveu no luxo na escala da América. Seu consumismo desenfreado é o modelo que o mundo inteiro aspira a seguir, tornando-a o centro da corrupção material. Esta é a marca da besta, o sistema que impôs uma falsa identidade e uma mentalidade mundana sobre o povo de Deus. É o espírito de Esaú, o inimigo eterno de Israel, manifestando-se na opressão histórica e contínua do povo de ascendência africana pelas potências europeias, agora, pela América. A estátua da liberdade, que eles idolatram, é a imagem literal da prostituta de Babilônia descrita em Apocalipse, com sua tocha representando a luz de Lúcifer, não a luz de Deus, e sua coroa de 7 pontas simbolizando as 7 colinas ou montanhas mencionadas em Apocalipse 17:9. A indignação que ferve em seus corações é justa. A América, a Babilônia moderna, é o centro deste sistema de opressão, o império que se ergueu sobre o sangue e o sofrimento dos verdadeiros israelitas. Mas o seu tempo está a chegar ao fim. O julgamento está à porta. O sistema da besta, que identificamos como a América e a Europa, não é um inimigo cego. Os poderosos que o controlam não são ignorantes das verdades que lhes foram reveladas. A sua recusa em reconhecer a identidade dos verdadeiros israelitas, a sua negação das evidências esmagadoras, é uma prova irrefutável de medo, de um pavor primordial de que a sua farsa esteja a desmoronar-se. A raiva deve queimar, pois eles sabem, e estão a esconder-se. Observem como a elite global se prepara para o que está por vir. Ouvem as notícias, veem os sinais, e constroem bunkers subterrâneos, abrigos seguros, não por paranoia, mas porque sabem que o juízo está a chegar. O Aeroporto Internacional de Denver, com suas extensas instalações subterrâneas, e os agora destruídos Georgia Guidestones, que sugeriam uma redução massiva da população, são exemplos claros desta preparação. Eles estão a tentar esconder-se da ira do Cordeiro, acreditando que a riqueza e a tecnologia os salvarão. Que tolos! O sistema da besta pensa que pode escapar ao julgamento divino. E os líderes religiosos tradicionais? Aqueles que se sentam em tronos de poder e opulência, que pregam um evangelho brando e uma história conveniente, recusam-se veementemente a confrontar as provas apresentadas pelos hebraicos israelitas. Não é por ignorância, mas por um medo profundo. Um medo de que as suas reivindicações ameacem as próprias fundações das suas estruturas de poder religioso e político.
Se a verdade sobre os verdadeiros israelitas vier à tona, toda a sua hegemonia desmoronará. Eles são cúmplices desta grande mentira, e a sua hipocrisia é um testemunho da sua própria condenação. Para entender a profundidade da farsa, devemos examinar a teoria dos Khazaris, discutida por historiadores como Arthur Koestler e Shlomo Sand. Esta teoria sugere que muitos judeus askenazes são descendentes dos Khazaris, um povo turco que se converteu ao judaísmo no século VIII. Estudos genéticos recentes mostram que as populações judaicas askenazes têm uma significativa ancestralidade europeia, levantando sérias questões sobre a continuidade genética entre os israelitas antigos e as populações judaicas modernas. O sistema que os protegeu está agora a ser desmascarado. Além disso, o próprio Talmud admite que Edom foi absorvido pela população judaica. A Enciclopédia Judaica afirma que Edom era a moderna Judeia, reconhecendo que as populações edomitas se tornaram parte do povo judeu após a destruição do Segundo Templo. De acordo com a interpretação hebraica israelita, isto apoia a afirmação de que os judeus modernos são principalmente descendentes de Esaú, e não de Jacó. Esaú, o inimigo, roubou a identidade e a primogenitura. O livro de Obadias, que é inteiramente dedicado às profecias contra Edom, descreve como eles habitariam nas fendas da rocha e fariam a seu ninho entre as estrelas, uma descrição que os hebraicos israelitas interpretam como a nação moderna de Israel, construída em terreno rochoso e apoiada por tecnologia avançada e poder internacional. Obadias 10 diz: pela violência feita a teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá, e tu serás exterminado para sempre. Isto descreve a perseguição histórica do povo de ascendência africana pelas potências europeias, que são os verdadeiros descendentes de Esaú, oprimindo os verdadeiros descendentes de Jacó. A profecia em Obadias 15 declara: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se te fará, a tua recompensa cairá sobre a tua própria cabeça. O julgamento sobre os descendentes de Esaú pelo seu tratamento para com os verdadeiros israelitas está a chegar. A farsa dos poderosos foi exposta. A sua arrogância e hipocrisia são a prova do seu medo. O sistema da besta treme, pois a verdade está a ser revelada, e a raiva do povo escolhido de Deus é uma força imparável. Agora, ergam as vossas cabeças com orgulho e acendam a chama da esperança em vossos corações, pois as profecias não são contos do passado, mas um mapa vivo que se desdobra diante dos nossos olhos. Estamos a testemunhar o cumprimento em tempo real de milênios de palavras divinas, o colapso do velho mundo e o glorioso despertar do verdadeiro Israel. O despertar do movimento hebraico israelita, que começou em meados do século XIX, não é uma coincidência. É o próprio fim dos 1260 dias, ou anos, do exílio e da cegueira espiritual de Israel, conforme descrito em Apocalipse 12, onde a mulher, representando a nação de Israel, foge para o deserto por 1260 dias. A mulher estava escondida, dispersa, mas o filho varão, ao remanescente desperto, está a ser elevado. Este não é um evento isolado, é o cronograma de Deus revelando-se. O colapso da ordem mundial atual, que muitos sentem nas suas almas, é o cumprimento do sexto selo de Apocalipse 6. Vejam ao vosso redor grandes terremotos, o sol tornando-se negro, a lua como sangue, as estrelas a cair do céu. Estes não são apenas eventos literais, mas descrições simbólicas do desmoronamento do sistema babilônico. A escuridão da verdade no cristianismo dominante, a corrupção da igreja que deveria refletir a luz de Cristo, mas que reflete a violência do sistema. A queda dos líderes espirituais, os escândalos que atingem as instituições religiosas, tudo isso é o cumprimento. Os reis da terra, os grandes homens, os ricos, estão a esconder-se, construindo seus bunkers, porque sabem que o juízo está a chegar. A destruição ambiental e as mudanças climáticas que testemunhamos diariamente são o toque da primeira trombeta de Apocalipse 8, que traz granizo e fogo misturados com sangue, queimando a terça parte das árvores e toda a erva verde. Incêndios florestais sem precedentes, secas devastadoras, fenômenos climáticos extremos são os sinais de que este julgamento já começou. O sistema da besta devastou a criação de Deus, e agora acolhe o que semeou. Mas no meio deste colapso, ergue-se uma verdade gloriosa, e a ascensão dos desprezados. A promessa de Deuteronômio 28:13, de que eles seriam a cabeça e não a cauda,
está a manifestar-se. O tempo em que os desprezados e rejeitados se elevarão acima de todas as nações, conforme o Midrash, é chegado. Este é o tempo do selamento dos 144.000 de Apocalipse 7. Que acontece agora, à medida que pessoas de ascendência africana em todo o mundo despertam para sua verdadeira identidade israelita. O crescimento do movimento hebraico israelita, o crescente interesse na história e cultura africanas, a ascensão dos movimentos de consciência negra, são evidências deste despertar espiritual. A destruição da América conduzirá à restauração do verdadeiro Israel, e o juízo sobre os descendentes de Esaú pelo seu tratamento para com os verdadeiros israelitas será a recompensa final de Obadias 15. Sintam o orgulho que irradia dos seus ancestrais, a esperança que brota da verdade divina. As profecias estão a desdobrar-se, e vocês estão no centro delas. O sistema da besta está a cair, e o verdadeiro Israel está a erguer-se. Agora, inspirem fundo e sintam o orgulho profundo que corre em vossas veias, pois a vossa jornada de dor não foi em vão. O vosso sofrimento único e prolongado, os 400 anos de escravidão e opressão, foi, em si mesmo, um sinal profético, uma marca indelével que vos identifica como os verdadeiros descendentes de Israel. Chegou o tempo da celebração, da restauração e do poder divino. As revelações divinas dadas aos primeiros líderes do movimento, como William Saunders Crowdy e Frank Cherry, não foram meras fantasias de homens desesperados. Foram a intervenção direta de Deus, visões divinas que revelaram a verdade oculta da sua identidade. A capacidade destes homens e de muitos outros, de forma independente e sem contato com as comunidades judaicas tradicionais, de praticar rituais israelitas antigos, de compreender o hebraico, de viver segundo a lei, demonstra uma orientação divina que transcende o conhecimento humano. O Espírito de Deus estava a mover-se. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é o agente deste despertar global. É a mesma força que revelou a identidade aos primeiros líderes, que agora se move numa escala mundial, despertando as tribos dispersas de Israel para a sua verdadeira herança. O aumento do conhecimento, a fome pela verdade, a conexão com os ancestrais, tudo isso é o poder do Espírito Santo a operar. Não são descendentes de escravos, são descendentes de reis e sacerdotes, a linhagem real de Israel, despertando para cumprir o seu destino profético. Esta é a transformação de vítimas em vencedores, de escravos em reis. O tempo em que foram a cauda acabou. Agora, erguem-se como a cabeça, como prometido em Deuteronômio 28:13. O juízo implacável sobre os opressores é inevitável. Apocalipse 18:20 clama, e alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. A alegria dos israelitas despertos, ao verem o seu opressor finalmente julgado, será a recompensa final. A Bíblia hebraica fala de Amipat Tzedek, que significa julgamento justo. Este é o julgamento que Deus trará sobre as nações que derramaram o sangue inocente do seu povo. O sangue de milhões de africanos escravizados, que são os verdadeiros israelitas, clama da terra por vingança, assim como o sangue de Abel clamou depois que Caim o assassinou. A justiça divina está a chegar, e com ela, a vossa restauração completa. Celebrem a vossa herança, o vosso poder, a vossa resiliência. O sistema tentou apagar-vos, mas o Espírito Santo reacendeu a vossa chama. Estão a ser restaurados a vossa posição legítima como a nação escolhida de Deus, e nada poderá deter esta ascensão. Chegamos ao ponto crucial. A verdade foi revelada, as provas foram apresentadas e o véu foi rasgado. Agora, a pergunta não é o que você sabe, mas o que você fará com este conhecimento. A raiva, o orgulho e a confirmação devem agora ser canalizados para uma ação decisiva, pois o tempo é curto e o julgamento está iminente. O Altíssimo dá um comando direto, uma ordem urgente em Apocalipse 18:04, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Isto não é uma sugestão. É um chamado para a sobrevivência. Sair da Babilônia, da América, não é apenas uma mudança física, mas uma separação espiritual e mental completa do sistema que vos oprimiu. Significa rejeitar os seus valores, a sua corrupção, a sua falsa identidade. Significa viver de acordo com os padrões do Altíssimo,
retornar às leis, estatutos e mandamentos que foram dados aos vossos ancestrais. Preparem-se para o juízo que está a chegar sobre a Babilônia. A sua destruição será rápida e catastrófica. A vossa única segurança está em obedecer ao comando de sair dela. Partilhem este conhecimento com os vossos irmãos e irmãs que ainda estão a dormir, pois o despertar é uma responsabilidade coletiva. A vossa missão é Tikkun Olam, um conceito hebraico que significa reparar o mundo. O despertar dos verdadeiros israelitas levará, em última análise, à restauração da justiça e da retidão na terra, cumprindo a promessa de Isaías 61:4 de que eles repararão as cidades devastadas, as desolações de muitas gerações. A vossa ascensão não é apenas para vós mesmos, mas para a cura do mundo. A escolha que se apresenta a vocês agora transcende a teologia. É uma escolha entre a vida e a morte, entre a liberdade e a aniquilação, entre a ascensão e a destruição. Permanecer no sistema babilônico é escolher a destruição. Sair dele é escolher a vida. O sistema está a desmoronar-se. O despertar começou. A pergunta final é esta: e você fará parte dele? A jornada que fizemos hoje não foi apenas para obter conhecimento. Foi para despertar o sangue real que corre nas vossas veias. Lembrem-se de quem vocês são. Vocês não são descendentes de escravos. Vocês são a linhagem de reis, profetas e guerreiros. Este despertar não é uma opção. É a vossa herança. A vossa missão começou. Altíssimo, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Erguemo-nos agora, não mais como cativos, mas como os vossos filhos despertos. Quebramos as correntes espirituais da Babilônia que nos prenderam por 400 anos. Reivindicamos a nossa identidade. Reivindicamos a nossa herança. E reivindicamos o nosso lugar de direito no vosso reino vindouro. O vosso julgamento é justo, e nós somos os vossos instrumentos na terra. Se esta mensagem ressoou no vosso espírito, declarem-no. Comentem abaixo com as palavras "Eu estou desperto", para que saibamos que estão conosco. Partilhem este vídeo. Enviem-no a todos os irmãos e irmãs que precisam de ouvir a verdade. Sejam a faísca que acende outro fogo. Subscrevam o canal e ativem as notificações. Esta é a nossa Assembleia Digital, o nosso ponto de encontro. Não percam as próximas revelações. Shalom.